Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E rolando todo esse problema, né? Que está acontecendo aí no planeta, né? Um problema global. A gente vê toda essa pandemia, todo mundo aí preocupado, né? E com grandes preocupações mesmo, não só com a saúde, né? Mas a parte econômica, e preocupado com empregos, e todas as famílias aí sem saber muitos do que fazer, né? E governantes brigando uns com os outros, tal. Isso é o cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Então, se a gente estivesse num filme, né? O cenário, aquele plano de fundo de toda a história, é tudo que está acontecendo aí, pandemia, incertezas, e a gente acaba aí tendo que viver dessa forma, né? Sem muito ao certo saber como que vai ficar. Mas é só essa introduçãozinha, né, para falar do que a gente está vivendo hoje, né? Não podemos deixar passar batido, né? Não tem como. Isso é o que está tomando conta hoje. E estava pensando, né, em muitas coisas, né, relacionadas. A gente viu aquele jejum mundial, né, para combate ao que está acontecendo aí no mundo, ao convite do Russell Nelson, né? E a gente já entende tudo que está rolando na corporação, missionários que voltaram e tralalá. Mas o cenário atual, né, eu não queria entrar muito a fundo, né? A gente vê que está acontecendo um monte de coisa, né, muitas coisas a gente vê o quanto que ela realmente é uma corporação mesmo, né, com fins, né, com fins lucrativos, né? Poxa, estou perdendo dinheiro, tá, vamos recolher os missionários e tralalá, e a gente sabe que é isso. Mas eu não quero focar nesse podcast, né, nisso. Eu queria que a gente remetesse um pouquinho, porque nós temos falado aqui nesses podcasts últimos muito mesmo sobre a vida de Joseph Smith. Então a gente falou muito sobre isso, algumas coisas que ele fez, né, e muitas coisas que as pessoas o acusaram, né, com motivo, né, poxa, que família que iria ficar feliz, né, com chegar alguém lá dizendo que é divinamente que está convidando a sua filha, por exemplo, para casamento plural. Nossa, o que ele fazia, né? Pregava algumas mulheres ainda casadas para ser sua esposa, né? E a gente viu isso muito acontecer, né? A gente já se estendeu muito sobre esse assunto. Mas eu só queria, antes da gente entrar no assunto assim, realmente, que tem pessoas que defendem demais isso e parece ser uma maneira cega, né? Eu já fiz esse questionamento para alguém, né, e queria compartilhar isso para vocês. Não sei se vocês já questionaram alguém dessa forma, mas eu já cheguei para pessoas ativas na igreja que realmente têm consciência. Eu sei, sabe? A pessoa falava, eu sei sim que Joseph Smith teve várias esposas e até de 14 anos, tal. Algumas ele teve a revelação de chamar que ainda eram casadas para ser sua esposa. Pessoas conscientes disso, mas estava lá fiel e foi divino aquilo, né? Aquilo lá realmente veio uma ordem de Deus para que ele fizesse aquilo. Mas eu já cheguei a questionar sim. Eu lembro até hoje, um pai ativo na igreja, né? Para vocês verem como que é quando a gente fala assim, mas a pessoa está muito cega na história toda. Só para vocês terem uma ideia. Eu cheguei para um pai e já perguntei. Se fosse na época de Joseph Smith e ele chegasse na sua casa e falasse, o Senhor me mandou vir até aqui, Ele está ordenando para que sua família não pereça, para que eu me case com a sua filha aí de 14 anos. O que você faria? Eu perguntei para esse homem. E a resposta é surpreendente. Realmente é surpreendente. O homem só falou assim, se eu visse que era uma vontade de Deus, eu não iria impedir. É complicado. Né? Eu já falei aqui. Não vou culpar os membros da igreja por essas atitudes. Não tem como eu culpar esse homem por isso. Posso falar assim, você é ignorante, para de fazer. Eu não vou falar isso. A gente sabe o quanto que ele é condicionado dentro da igreja a viver dentro daquele mundo.
né? Então ele é automaticamente preparado para dar esses tipos de respostas quando coagido dessa forma, né? Assim como Joseph Smith colocava tudo que ele fazia praticamente, né, a culpa no divino, foi o Senhor que me mandou, as pessoas também, membros da igreja, ao serem acuadas nessas questões, também vão colocar, né, lógico, a culpa, né, no divino. Se o Senhor mandasse, com certeza eu deixaria minha filha aí com Joseph Smith. Olha só que ponto que chega. Então as pessoas, elas são apenas cegas, enxergando, né? Não que elas são culpadas, né? Volto a falar, essas pessoas não são incompetentes, burras, longe de, não são sim. É o que eu falei, elas são criadas dentro da organização para isso. E voltando, né, um pouquinho, né? Essa é só uma exclamação que eu queria colocar nisso tudo. Mas ainda falando sobre Joseph Smith, a gente falou muito até a época dele ser preso, né? Que ele foi lá para a cadeia de Carthage e tal. A gente falou muito sobre isso. E esses dias questionaram para mim, né, se Joseph Smith era semelhante a algum político. Eu lembro que a gente entrou numa conversa assim. E eu não comentei nada na época, quando a gente estava conversando sobre isso lá num grupo de pessoas, né, mas eu fiquei pensando comigo depois. A gente viu, por exemplo, na Lava Jato, foi descoberto um monte de coisas, tal, e houve toda aquela operação, muitos foram presos, tal, e a gente viu isso acontecer, nós vibramos com a prisão de muitos, né, que aparentavam já um monte de coisa, mas só faltava provas e uma operação para que fizesse isso. E a gente acompanhou aqui todo o processo, né, nos nossos podcasts, né, na verdade muitos, né, todos não conseguiria falar, porque tem muitos mesmo, mas muitas coisas que levaram Joseph Smith ao fim que ele teve, né? A gente viu todo o problema da poligamia, a gente viu todo o problema que ele gostava de não seguir as leis do país, a gente viu toda aquela lá que o grupo dele, liderado por ele, assassinou alguém da milícia, do governo. Isso já criou muito descontentamento. A gente viu toda a história que ele criou aquele banco, queria até fazer dinheiro com a foto dele, com a imagem dele na nota. A gente viu todas essas coisas. E a gente sabia que alguém que adquiria toda essa história, né, criando vários inimigos, é lógico que o fim não seria bom. E ele ainda, em todo o trajeto até o fim da vida, ele era o profeta da restauração. Para todo mundo, não era? Aí me veio um questionamento, né? Minha própria mente, eu questionando eu mesmo, né? Às vezes o que a gente fala aqui é duro no podcast. E às vezes um membro da igreja firme, da igreja, vem aqui e ouve as coisas que a gente fala. Esse cara tá com o demônio, ele largou da barra de ferro, agora vai queimar no inferno. Muitos comentários já recebi. Não sei quem que ouve, que lê os comentários todos, mas se você for comentar, lê também os outros comentários. Muitas vezes você vai ver isso que eu vejo. Muitas pessoas me criticando muito, muito. Eu já falei que o meu objetivo aqui é apenas que se uma pessoa de que ouve fala assim, eu quero pesquisar, fiquei com vontade de pesquisar a história da igreja, tá ótimo, já atingiu o objetivo. Não é para que você saia da igreja, nada. Mas Joseph Smith, sim, né, voltando, ele levou sim toda a vida dele para aquele fim. E eu fiquei pensando, olha só o questionamento que eu vou fazer, que é duro. Por isso que eu queria falar que às vezes o que eu falo aqui é duro para quem é membro da igreja. Nossa, até desliga ou só vem no comentário, né? Não quer saber o contexto. Mas aí eu pergunto, a igreja alguma vez ela já teve um profeta presidiário? Alguém consegue me responder isso? É lógico, né? Eu vou deixar aqui, quando eu postar no YouTube, vou pedir para vocês, né, colocando aí no YouTube, para vocês comentarem aqui quem quiser, né, responder essa pergunta. Mas fica aí, né? A igreja já teve um profeta presidiário? É muito duro mesmo ouvir isso, eu sei. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Lógico, presidiário, você tem que ser julgado, vai lá para um presídio. Mas o momento em que Joseph Smith morreu, ele estava numa cadeia e ele estava sendo acusado de vários crimes que a gente sabe que aconteceu.
A gente viu historiadores, documentos, inúmeros, centenas de documentos, todas daquela região, daquela época, que citavam Joseph Smith. Os historiadores fizeram um belo trabalho, né? E a gente viu, né, que quando Joseph Smith morreu, né, perdeu sua vida, entraram lá, a turba entrou e assassinou ele. Ele estava na condição de um preso, acusado de diversos crimes, que muitos inimigos que ele foi criando com aquelas historinhas dele levou àquele fim. E eu lembro, né, lógico, muitas pessoas quando chega nessa... Joseph Smith, ele morreu pelo evangelho. Joseph Smith, ele perdeu sua vida, né, até o último momento, conclamando e querendo o bem-estar dos santos. Ele estava lá como um preso, e ele morreu como um preso, acusado de crimes. Então a resposta para a pergunta, posso dar a resposta, no meu ponto de vista. Depois você pode comentar quando eu publicar no YouTube esse podcast, aí você comenta lá o que você acha. Mas eu tenho a resposta para a pergunta, se a igreja já teve um profeta presidiário. Joseph Smith, ele não chegou a ser um presidiário num presídio após de julgado tudo que ele estava sendo acusado, porque ele morreu antes, foi assassinado. Mas com certeza a igreja teria ele como um presidiário. Mas a gente pode afirmar então, para trocar a palavra presidiário, por a gente teve já um profeta criminoso que foi parar na cadeia. Né? Quem é membro da igreja pode afirmar isso. Então, já tivemos sim, é Joseph Smith. Lógico que toda a máscara que colocaram na história, né, toda a versão hollywoodiana nunca vai levar para isso. É lógico que não. Mas a resposta é clara. A igreja, sim, já teve um profeta, né, criminoso e que foi parar na cadeia. E só não virou presidiário porque a sua vida foi encerrada antes. Eu sei que é duro falar isso, né? Muitas pessoas, acredito que quem tem um certo apreço pela história de Joseph Smith ouve isso aqui. Nossa, esse cara nossa, que duro ouvir essas coisas. Mas não é real. Quando ele morreu, ele estava onde? Numa cadeia. E ele estava na cadeia por quê? Porque ele estava sendo acusado de crimes. Então é isso que eu queria falar hoje aqui, né? Deixar esse ponto de vista, né? E Joseph Smith, ele sim, né? Ele morreu como um profeta da igreja, né? A gente sabe que naquele momento lá ele ainda estava, lógico, ele foi até o final da vida como presidente da igreja, o profeta, vidente e revelador, né, que trouxe à luz o livro de Mórmon, tralalá, tudo, né, não vamos falar agora que foi uma pedra no chapéu, não esquece nada disso. Mas ele morreu sim, numa cadeia como um criminoso. Esse é Joseph Smith. Tá? Daí para frente a história dos seus sucessores, que mantiveram muitos deles, né, todas as inverdades, né, que foram seguidas durante todo o processo da história da igreja. Então pensem sobre isso, né? É o que eu falei. O membro da igreja que está me ouvindo aqui agora, não me critique. Só pare para pensar, né? Onde estava o profeta, o seu profeta Joseph Smith, quando ele morreu numa cadeia? E ele estava lá por quê? Não foi porque prenderam ele, porque ele só estava pregando o evangelho e muitas pessoas maldosas não queriam que ele pregasse o evangelho. Olha só o histórico de um homem daquele. Poligamia, né? Assassinou alguém da milícia, do governo. Criou um banco e deu calote em centenas de pessoas. Entre outras coisas que a gente pode enumerar. Ele estava lá nessa cadeia por isso. Ele estava sendo acusado dessas coisas, né? E ele morreu, portanto, numa cadeia como um criminoso. É duro ouvir isso, não é? Mas é a verdade. A igreja não preza pela verdade? Por que essa não é a verdade se todos os fatos estão aí? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.